Hoje eu estava aqui fazendo uma leitura em Hebreus capítulo 10 e ela me remeteu, num determinado momento da leitura, ela me remeteu ao processo terapêutico. Veja, a palavra em si não está falando sobre o processo terapêutico, mas ela me remeteu a isso. Então eu queria falar um pouquinho para vocês. Eu vou ler aqui o versículo que me fez pensar nisso. Primeiro, está em Hebreus 10, no versículo 32, que diz assim: Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. E num outro ponto, está escrito assim, lá no versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Por que isso me remeteu ao processo terapêutico? Primeiro, lembrem-se dos dias passados. Como a gente faz aqui na terapia, a gente busca o passado, não para viver ele, para trazer ele para cá, justamente para ter esse entendimento do que é do nosso passado, que tem vindo para cá e que acaba mexendo com o nosso comportamento, alterando o nosso comportamento, o nosso modo de ver as coisas aqui, ao invés de ver como adultos, a gente acaba remetendo às nossas experiências infantis. Quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. No processo terapêutico, num primeiro movimento, tem muitas pessoas até que desistem da terapia e as que acompanham muitas vezes dizem assim: nossa, parece que depois que começou a fazer terapia piorou muito. Por quê? É justamente por isso. Depois que foram iluminados, então esses dias passados, quando a gente começa a mexer no nosso passado, que a gente joga a luz em algumas coisas, a tendência é que venha um sofrimento real mesmo. Então, quando as pessoas de fora olham e dizem assim: nossa, mas piorou muito. Sim, piorou, porque eu entrei em contato com a minha dor. E é esse contato com a minha dor que me traz entendimento, me traz discernimento daquilo que de lá do passado veio e altera o meu viver aqui. Da maneira com que eu me comporto, da maneira com que eu me sinto, da maneira com que eu me relaciono. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui na psicanálise sobre visitar o nosso passado e falar com a nossa criança, é porque muitas vezes interpretações de afetos do passado nos fazem a ter algumas alterações de comportamento aqui, ou não é nem alteração, a gente modela um comportamento que a gente traz desde o passado para cá, e muitas vezes a gente se vê preso, como diz aqui, inclusive num determinado trecho, a gente se vê preso, às vezes fazendo coisas ou repetindo comportamentos que nós não gostamos, que nós não queremos, mas a gente se vê preso em fazendo aquilo. Quantas vezes tem a ver até com alguns comportamentos de pessoas que nós convivemos e que nós não gostávamos, mas replicamos. Força da lei. Então, por exemplo, nossa, o meu pai fazia isso, eu odiava e hoje eu me vejo fazendo igual. Força da lei, que lei? A lei do exemplo. Meu pai e minha mãe se tornam a minha lei. Lembra quando a gente falou lá sobre, né, a criança interior, juiz interior? A gente citou muito essa coisa de copiarmos o exemplo. Então, nós copiamos o exemplo do nosso pai, da nossa mãe, ou de quem foi o nosso tutor, nosso responsável ali na nossa criação, na nossa educação infantil. Então, quando eu falo sobre lembrar do passado, desses dias que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos, por isso que me remeteu à terapia. Num primeiro momento, a gente vai ter, sim, uma luta interna, um sofrimento interno, até que a gente consiga entender, até que a gente consiga elaborar e ressignificar. O que é ressignificar? A gente vai lembrar de tudo que a gente passou, mas sem a parte em que a gente sente a dor. A gente até lembra da dor, mas a gente não sente mais a dor. É a cicatrização, é a ressignificação. Então, quando a gente fala aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Lembra? A alma, corpo, alma e espírito. A alma é onde estão as nossas emoções, onde estão os nossos sentimentos, é aquela parte que mexe muito com a gente. Então, quando a gente fala que a gente retrocede, não para a perdição, mas para salvar a nossa alma, é justamente para isso. Num primeiro momento terapêutico, a gente retrocede, a gente volta lá para o nosso passado, a gente revê, a gente às vezes sofre, muitas vezes, de novo aquela dor. Mas por quê? Porque ao invés da gente sofrer aquela dor e guardar ela lá dentro e deixar ela escondidinha trazendo sofrimento, a gente ilumina ela, a gente traz para fora, a gente encara ela de frente, a gente entende o que precisa tratar, o que precisa elaborar naquela dor para que a gente possa viver ela aqui de novo, sem o sofrimento. O meu passado é a história da lembrança que eu visito, que eu entendo e que eu tiro lições para eu poder melhorar o meu hoje, para eu construir o meu hoje, um hoje mais saudável, um hoje mais ressignificado, um hoje de entendimento, em que ao invés de eu esconder o que eu passei e o que eu sinto, eu trago para a luz, para eu poder construir o meu hoje, a pessoa que eu sou, ressignificada, curada, sarada, para viver em paz, para poder ter aquele eu
da identidade reconstruída, entendida, vista de frente, para eu saber realmente quem eu sou e viver essa identidade em profundidade, mas acima de tudo, em paz comigo mesmo e tendo muita alegria. Alegria? Sim, às vezes a gente tem as dores do dia a dia, os sofrimentos do dia a dia, mas quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente está na firmeza da nossa identidade, a gente ressignificou a nossa história, a gente tem um propósito, um caminho para seguir, a gente consegue mesmo no meio de tanta turbulência ter alegria, porque nós estamos fazendo a preservação da nossa alma.